12:07 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é quarta-feira ou terça-feira? Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023. Estamos chegando, vamos até a 1. Você pode nos acompanhar pelos 90.9, pelo radinho ou pela internet em nosso site popfmbrasil.com. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos o seguinte: nós temos sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A probabilidade de chuva para hoje é de 90%. Temperatura prevista máxima 33 graus. Para amanhã a previsão é a seguinte: sol com algumas nuvens, não chove, mínima 18, máxima 35 graus. Destaques do dia. Conab prevê crescimento da produção de arroz e feijão na próxima safra. A informação foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento. Onda de calor, atendimento à população vulnerável será reforçado em São Paulo. Brasil bate recorde de expansão de energia solar este ano. E nós vamos ter entrevista com o nosso amigo Gabriel, da Pai de Taquarituba, aqui no Pop News. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:09, estamos iniciando aqui o nosso Pop News. Daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista com o nosso amigo Gabriel da Pai aqui no programa. Você pode participar com a gente, claro, estamos sempre à sua disposição. Você pode entrar em contato com a gente aí pelo zap exclusivo aqui do Pop News para Taquarituba e para toda a nossa grande região. Forte abraço para você que sempre manda zap pra gente. O nosso zap é o 1499-823-7378, 1499-823-7378. Então daqui a pouquinho, durante a entrevista aí com o nosso amigo Gabriel da Pai, você pode entrar em contato com a gente, até mesmo antes disso ou depois da entrevista com o Gabriel, você pode contatar a gente aqui no Pop News, mas se pintar alguma dúvida, alguma pergunta durante a entrevista com o Gabriel, você pode acionar essa ferramenta importante que é o nosso zap, o 1499-823-7378. Forte abraço aí pro meu amigo Fininho, para todo o pessoal das entregas da Incospel. Ontem Fininho estava numa entrega ali na Câmara de Vereadores, estava ali com um amigo e pediu um alô. Então forte abraço para você, meu amigo Fininho, e para todos os nossos amigos aí das entregas da Incospel, pessoal sempre acompanhando a gente. Forte abraço também pro meu amigo Schmidt. Eu estava vindo aqui pro Novo Centro, aqui pros lados da rádio, e o meu amigo Schmidt falou que estaria acompanhando a gente. Então, meu amigo Schmidt, forte abraço para você e para toda a família. 12:10, vamos com informação aqui da nossa equipe de reportagem. Daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista aí com o nosso amigo Gabriel. Quem está com a gente é o Samael Gauri. Conab prevê crescimento da produção de arroz e feijão na próxima safra. Vamos com esta notícia. As áreas plantadas com feijão e arroz devem aumentar no país depois de atingirem a menor extensão em 47 anos na última safra. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com as perspectivas para a safra 2023-2024, as lavouras de arroz aumentam depois de 13 anos de queda. E a produção deve chegar a 11,3 milhões de toneladas, 12,8% a mais em relação à safra anterior. A lavoura de feijão, que diminuía a área desde 2017, teve agora um aumento de quase 2% e deve entregar 3 milhões de toneladas. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, os números refletem as políticas públicas retomadas pelo governo federal. A garantia e a formação de estoques públicos, o diálogo que estamos fazendo da possibilidade de um preço mínimo alterado, elevado, para as culturas que dizem respeito à nossa soberania alimentar, está dando confiança aos homens e às mulheres do campo. O que nós estamos vendo e anunciando aqui, muito possivelmente vai melhorar a cada ano, porque de novo, a agricultura brasileira, pequenos, médios e grandes, voltam a sentir a mão amiga do governo federal. Já a expectativa inicial para a safra total de grãos é de 319,5 milhões de toneladas. Se confirmar
confirmado, o volume será um pouco menor que o colhido na safra anterior, mas será o segundo maior da história. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, isso representa uma parte da produção brasileira, mas existe muito mais. São mais 550, 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, são mais 44 milhões de toneladas de frutas, são mais 30, quase 31 milhões de toneladas de carnes. Só aí já passamos longe de 1 bilhão de toneladas produzidas nesse país, e seus desdobramentos é certamente do campo brasileiro que sai a grande vocação brasileira de produzir alimento para o mundo e para os brasileiros. No caso da soja, a expectativa é de mais uma safra recorde, com um aumento de 5,1% na produção. Serão 164 milhões de toneladas. O milho tem uma redução na área plantada, isso por causa da baixa nos preços internacionais e nacionais. Por isso, ficou menos atrativo para o produtor. Então, o volume deve reduzir em 9,1%, fechando em 119,8 milhões de toneladas. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o Brasil pode resolver a insegurança alimentar. Nós temos uma agricultura potente, que tem um papel de ajudar a combater a fome no mundo, diminuir a inflação de alimentos no mundo. E o Brasil dispõe de todas as tecnologias avançadas na área agrícola. E temos uma situação que precisamos dar conta delas, que é de uma parcela da sociedade brasileira estar com insegurança alimentar grave. Os números divulgados nesta terça-feira fazem parte da 11ª edição das Perspectivas para a Agropecuária Safra 2023-2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Aí, 12:14, forte abraço para os nossos amigos de Itapeva. Muita gente acompanha a Pop FM em 90.9, então forte abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga de Itapeva, que sempre estão com a gente. E hoje é aniversário de Itapeva. Itapeva está completando aí 254 anos, aniversário municipal aí de Itapeva. Então, esse nosso querido município, esse grande município aqui da nossa região, receba os parabéns, os abraços de toda a equipe, de toda a direção aqui da nossa Pop FM Brasil. Nosso amigo Gé, que é diretor da emissora, está mandando um abraço aí para todos os itapevenses, está mandando os parabéns aí para todos os itapevenses. Hoje é aniversário de Itapeva, 254 anos. Parabéns, Itapeva. Aí, 12:15, legal, hein? Aniversário de Itapeva, a gente fica feliz com isso, mas nós temos aqui uma notícia ruim sobre Itaquarituba. Ontem nós não tivemos jornal, pois a Pop FM de Itaquarituba estava em cadeia nesse horário aqui com a Pop FM de Itapeva, mas você já deve ter sabido aí sobre um incêndio num container aqui em Itaquarituba, com certeza um incêndio criminoso, um ato aí de vandalismo. Isso poderia trazer consequências mais graves. Imagina, pelas informações aí, isso não foi aí nas altas horas da noite, né? Foi ali por volta das 7 horas da noite. De acordo com as informações, esse problema aí causou, né, um transtorno muito grande. Poderia causar algo mais grave aí para alguém que estivesse perto, né? Para algum bem aí que estivesse perto, e a prefeitura está trabalhando aí para distribuir esses containers pelo nosso município para facilitar a coleta aí de lixo, do lixo doméstico. E infelizmente nós tivemos esse incêndio aí, um container numa área central aqui de Itaquarituba, e de acordo com as informações, esse container, ele então estava aí nas proximidades de casas, da rede elétrica e de carros estacionados. O fogo, de acordo ainda com as informações, facilmente poderia ter se espalhado, transformando em uma tragédia que afetaria não apenas propriedades, mas também vidas humanas. E a Defesa Civil foi chamada e evitou, de acordo com a Prefeitura de Itaquarituba, um dano maior. E então a gente não sabe nem o que falar sobre essa questão. Não é por ser um container aí colocado pela Prefeitura. A gente sabe que, né, tem essa questão aí
dos danos ao patrimônio público, e quando se comete um dano ao patrimônio público, se comete um dano àquilo que é nosso, pois aquilo que está ali na rua é pago com o dinheiro nosso. Então a gente não sabe nem o que falar com relação a esse assunto aí. É uma tristeza muito grande. Realmente eu fico muito triste com relação a isso. Quando alguém comete um ato como esse, um dano contra o patrimônio público, a gente tem em todas as cidades e pelo Brasil, né? Objetos, temos patrimônio público em todo canto aí, mas infelizmente algumas pessoas consideradas vândalas ou vândalos, elas fazem essas coisas aí que não deveriam fazer. E a gente sabe, né? Quando se quebra, por exemplo, um orelhão, hoje em dia muita gente aí, né, nem sabe o que é orelhão, mas tempos atrás muita gente aí cometia danos contra orelhões, causava-se transtorno, né? Alguém poderia utilizar-se do orelhão ali e não tê-lo funcionando naquele momento. Isso era um transtorno, mas, né, até que se passava, se não fosse uma chamada de emergência, até que se passava. Mas no caso desse incêndio no container, realmente isso nos deixa muito triste, pois a nossa cidade não é uma cidade grande, né? A gente, moramos numa cidade que está crescendo, mas não vivemos uma cidade grande. A gente pode considerar Taquarituba aí como uma cidade pacata. Então, quando a gente recebe a notícia de um ato de vandalismo contra um container, a gente realmente fica muito triste, não só contra um container, mas contra qualquer coisa aí, né, que seja público, que seja nosso, e contra a propriedade particular também. Quando se comete vandalismo aí contra a propriedade particular também, isso é bastante complicado, deixa a gente muito triste. E no caso do container aí poderia ocorrer um dano maior, mas graças a Deus não aconteceu. Então fica registrado aí o nosso repúdio a essa ação criminosa aqui em Taquarituba. A gente fica muito triste aí com isso. 12:19, vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente nesse instante é o Pedro Lacerda. Nós estamos vivendo aí uma onda de calor pelo Brasil afora, tem feito muito calor aqui em Taquarituba também. Temos uma informação aqui sobre a cidade de São Paulo, mas é uma informação que reflete a preocupação aí com essa onda de calor pelo Brasil afora. Atendimento à população vulnerável será reforçado em São Paulo. Quem tem pra gente as informações é o repórter Pedro Lacerda. Vamos ouvi-lo. A operação Altas Temperaturas da Prefeitura de São Paulo vai reforçar as redes de atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo é de amenizar o impacto do calor previsto para os próximos dias. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os termômetros podem registrar recorde nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, com a média histórica de 37,1 graus Celsius na capital paulista. A última máxima histórica registrada foi em 17 de outubro de 2014, quando os termômetros marcaram 37,8 graus Celsius. As ações da Prefeitura incluem a instalação de 10 tendas em pontos estratégicos com fornecimento de água, compra de ventiladores para unidades de acolhimento e a disponibilização de uma ambulância referenciada para atender casos de exposição ao calor. Além disso, o governo municipal informou que reforçará o trabalho de convencer as pessoas a procurar a rede de acolhimento, onde poderão se abrigar do sol e receber água e alimentação. De acordo com a Prefeitura, São Paulo tem 25 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuídas em centros de acolhida, hotéis sociais e repúblicas para adultos, entre outros. O encaminhamento para cada serviço depende do perfil do indivíduo e da tipologia do atendimento. Pedro Lacerda, da Rádio Agência, em Brasília. Aí 12:21, temos mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Já entrevista aí com o nosso amigo Gabriel que vai trazer informações pra gente sobre o Setembro Verde, evento que vai ser realizado amanhã. Amanhã é o dia D, mas nesse mês de setembro aí a gente tem esta lembrança bastante importante aí da inclusão social, né? A gente sabe que nós temos aí os nossos amigos portadores de deficiência, e essas pessoas devem ser valorizadas, muito valorizadas, e daqui a pouquinho a gente tem esse assunto bastante importante aqui numa entrevista com o nosso amigo Gabriel, que é da APAI. Brasil bate recorde de expansão de energia solar esse ano. Quem tem pra gente informações é o Gabriel Brum.
O Brasil bateu recorde de expansão de energia solar neste ano. Entre janeiro e agosto, foram instalados 3 gigawatts, segundo o Ministério de Minas e Energia. Para comparar, em todo o ano passado foram 2,5 gigawatts. Segundo a pasta, esse acréscimo não considera a micro e mini geração distribuída, que são as placas solares instaladas nas casas e comércios. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, as usinas solares ultrapassaram 5% na matriz elétrica brasileira, alcançando 10 gigawatts instalados. Já a geração em residências tem mais de 23 gigawatts instalados em 3 milhões de unidades consumidoras. O conselheiro da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Guilherme Susteras, diz que esse mercado tem potencial para chegar a 90 milhões de unidades. Tem crescido muito, a expectativa continua crescendo. As outras modalidades, principalmente a modalidade da energia por assinatura, o nome técnico, a geração compartilhada, que permite que também pessoas que moram em apartamento, imóvel alugado, possam usufruir de energia solar sem necessariamente precisar ter o sistema no seu próprio telhado. Um dos desafios que surgem é o que fazer com os equipamentos que forem substituídos no futuro, explica o pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, Vinícius Silva. Então a gente tem um desafio técnico de lidar com o descomissionamento, de lidar com a manutenção e de lidar com esse resíduo que vai ser gerado futuramente. O que fazer com os resíduos de todos esses equipamentos que estão sendo instalados? Porque a gente está falando de milhões e milhões de equipamentos sendo instalados numa vasta região do território como um todo. De acordo com os especialistas, a queda no custo da tecnologia, políticas públicas e preço das contas de energia são fatores que levam as pessoas a instalarem o sistema. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Polícia. Meio-dia e 23, vamos com informações da polícia para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Homem fica gravemente ferido após capotar veículo em Barão de Antonina. Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após capotar o carro que dirigia e cair em um buraco em Barão de Antonina. Conforme o SAMU, o homem dirigia pela rodovia Juventino Patriarca, ASP 281, quando acabou perdendo o controle da direção e atingindo uma cerca no quilômetro 69. Com o impacto, o carro capotou e parou em um buraco em uma área de mata, aproximadamente 150 metros da margem da rodovia. Durante o resgate, foram necessárias equipes do SAMU de Itaporanga, Polícia Militar e ainda da concessionária que administra o trecho. O homem estava preso às ferragens e com ferimentos nos ombros, nos membros inferiores, na verdade, ferimentos nos membros inferiores, além de dores e cabeça. A vítima foi socorrida até o pronto-socorro do município em estado grave. Mais uma informação aqui da polícia: suspeito de furtar casas é preso após ser laçado por moradores e amarrado à árvore em Angatuba. De acordo aqui com o portal G1, um homem suspeito de furtar casas foi preso após ser laçado por moradores de um bairro rural de Angatuba na manhã da última segunda-feira. Conforme a Guarda Civil Municipal, a GCM, o suspeito já teria furtado diversas casas do bairro dos Buenos. Na manhã da última segunda-feira, durante mais um crime, um morador que estava a cavalo viu o homem em atitude suspeita e conseguiu impedir que ele fugisse, laçando-o com uma corda e o amarrando em uma árvore. A Guarda Municipal foi acionada e levou o suspeito e os envolvidos para o plantão policial de Itapetininga. O suspeito foi preso e aguarda a decisão da justiça, coisa que a gente só vê aí em filme de faroeste, de Velho Oeste. Aconteceu em Angatuba, cidade não muito longe aqui de Taquarituba, aqui no sudoeste paulista. Polícia Rodoviária prende suspeito de matar vizinho a tiros em rodovia do interior de São Paulo. Um homem suspeito de balear e matar uma pessoa no interior do Paraná foi preso durante a manhã da última segunda-feira na rodovia Presidente Castelo Branco, SP 280, em Quadra. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito de 41 anos tentava fugir para a capital paulista quando foi abordado em um posto de combustíveis no quilômetro 157 da rodovia. Ainda conforme a polícia, o suspeito foi encontrado ao sair do banheiro do restaurante
Questionado, ele confessou que havia disparado contra um vizinho com quem tinha desavenças recorrentes devido à instalação de uma lombada no bairro onde moravam. O suspeito ainda alegou que escondeu a arma de fogo utilizada no crime em uma área de mata às margens da rodovia em Carlópolis, no Paraná. Ele foi preso em flagrante por homicídio e levado à delegacia de Tatuí, onde aguardou audiência de custódia. O veículo foi apreendido. Entrevistas Pop News. Aí, 12:26, estamos recebendo aqui no Pop News, nos estúdios da Pop FM, o nosso amigo Gabriel, que é aqui da PAI de Taquarituba. Olá, Gabriel, forte abraço, uma excelente tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, boa tarde, Edson, boa tarde aí, querido ouvinte da Pop FM, obrigado pelo convite. Legal. E por os trabalhos da PAI aqui na rádio. E o Fora do Ar, o Gabriel me fez uma correção, me corrigiu. A gente, ao anunciar a entrevista, a gente falou pessoa portadora de deficiência, é isso, Gabriel? Isso. Só que hoje a gente tem uma nova, não sei se posso falar, nomenclatura, né? Exatamente, nós não usamos mais o termo portador de deficiência, né? Hoje o termo correto é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Exatamente, porque a pessoa, ela vem antes da deficiência. Primeiro a gente pensa na pessoa, né? E depois na deficiência. Então o termo correto hoje é pessoa com deficiência. E essa questão aí dessas nomenclaturas é muito importante, né? Dependendo de como a gente trata determinado grupo, né? A pessoa que faz parte daquele grupo pode se sentir até mesmo ofendida, tal, né? Ou chateada, vamos dizer assim, né? Exatamente, então a gente procura ser mais humano possível no trato com as pessoas, né? Por isso a gente procura sempre o melhor termo para ter esse cuidado, esse carinho com as pessoas. Numa certa oportunidade, Gabriel, a gente até tratava as pessoas como portadoras de deficiência, né? Isso também caiu por terra, não existe mais. Agora é somente pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, exatamente. É justamente por isso, pra gente pensar primeiro na pessoa, né? Porque antes de tudo vem a pessoa. A pessoa com deficiência, a pessoa idosa, sempre vem a pessoa antes, né? A pessoa em primeiro lugar. A pessoa em primeiro lugar. Legal. Gabriel, antes de a gente falar aqui sobre este evento, né, que vai ser realizado amanhã, vamos ter o dia D aí. Esse dia D é uma promoção da APAI, estamos vivendo aí o Setembro Verde, mas fala pra gente então sobre essa questão aí das deficiências, quais são os tipos de deficiências que são atendidas, pessoas com, quais tipos de deficiências são atendidas aí pela APAI de Taquarituba? Hoje a APAI de Taquarituba, ela atende vários tipos de deficiência, na realidade, Edson. Eu não vou pontuar todos aqui para eu não correr o risco de errar, tá? Certo. Mas temos a deficiência intelectual, deficiência múltipla, o deficiente físico, temos o TEA também, né? Que hoje vem numa crescente aqui no Brasil e no mundo todo, né? Que é o transtorno do espectro autista, né? O autismo vem crescendo muito, então nós atendemos bastante pessoas também com esse transtorno. Hoje a PAI, além de trabalhar com pessoa com deficiência, né, de cuidar da pessoa com deficiência, a gente também trabalha na reabilitação de pessoas. Nós temos hoje, dentro da nossa instituição, um centro especializado em reabilitação física e intelectual. Então, tudo isso é encaminhado encaminhado e agendado pela Secretaria de Saúde dos municípios, né? Mas nós atendemos hoje 17 municípios dentro desse centro especializado em reabilitação. 17 municípios? 17 municípios, contando com Taquarituba, que é a sede, tá, Edson? Então, por exemplo, a pessoa lá de Sarutaiá, ela precisa de um médico ortopedista para fazer alguma análise ou precisa de algum acompanhamento de fisioterapeuta, né? Então ela entra em contato com a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde do município encaminha aqui para o nosso centro especializado em reabilitação. Então a nossa PAI de Taquarituba é referência aí para mais 16 municípios da nossa região. Exatamente, além de Taquarituba, mais 16 municípios da região. E qual que é o município mais longe aí que é atendido pela PAI de Taquarituba? Você tem ideia? Seja Iaras, um dos municípios mais longos aí, mais longe, né? Aqui de Taquarituba. Mas que bacana isso, né, Gabriel? A gente sabe, né, que a PAI de Taquarituba, né, tem uma história bastante legal. A gente, né, muita gente aí conheceu a PAI bem pequenininha, hoje ela tá com uma estrutura aí bastante grande e devido, né, esse investimento todo, né, o apoio aí da nossa comunidade, exatamente, o apoio de muita gente, a PAI cresceu, a PAI de Taquarituba cresceu e tem condições de atender aí Taquarituba e mais 16 municípios. Exatamente, a gente vive um constante crescimento, né? Pensando justamente nisso, Edson, em atender bem as pessoas,
e ter aquele atendimento humanizado mesmo, né? Como você falou, a PAI era pequenininha antes, bem no começo ainda alugava o espaço até ter a sede própria. Conseguimos 2 sedes, hoje trabalhamos em uma sede só, né? Que é aqui no final da Avenida Mário Covas. Mas foi uma luta muito grande para conseguir o espaço, conseguir os prédios, né? E ter toda essa estrutura. E tudo isso graças aos convênios que nós temos, né? E também muito à população de Taquarituba, ao comércio, às pessoas que contribuem mensalmente, que ajudam a PAI, né? E também compartilham a nossa causa. Nós devemos muito a toda a população aqui de Taquarituba e cidades ao redor que tem essa visão desse trabalho de excelência da APAI. Numa certa oportunidade, não tem muito tempo, eu visitei lá a APAI, fui com uma pessoa que é de uma cidade bem maior do que Taquarituba, e não vou contar, né, a cidade, né, a pessoa tal, mas a pessoa falou pra gente: nossa, a APAI de Taquarituba realmente está de parabéns aí, lá onde eu moro a APAI não é desse jeito, e olha que a cidade é bem maior do que Taquarituba. Então, graças a Deus, hoje somos referência e não paramos por aí. A gente deseja ser referência em outras áreas também, como no atendimento do transtorno do espectro autista, né? Então, no caso, vocês já fazem um atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, mas vocês querem evoluir nessa questão? Sim, vendo essa necessidade mesmo, Edson, como eu disse no começo, né? Vem numa crescente, assim, exorbitante. A gente vê que hoje é mais fácil de diagnosticar, né? Então, nós temos muitos casos que aparecem para atendimentos na APAI. Então, nós nos vemos na necessidade de ter um centro específico para trabalhar esse tipo de transtorno, né? Pra gente poder atender bem, porque a gente não consegue trabalhar no mesmo ambiente que os outros usuários da APAI. Por N questões, por a questão social mesmo, né? De socialização da pessoa que tem o transtorno, e às vezes um barulho que acaba incomodando, então a gente precisa ter um espaço diferenciado para trabalhar bem essa questão da socialização, né? Do TEA e tudo mais. Então nós desejamos sim ser referência também no atendimento à pessoa com TEA, né? Ô Gabriel, como é que estão as coisas com relação a isso aí? Se precisa de investimentos, já foi dado início a alguma coisa? Como é que tá a situação? Nós demos início graças a uma emenda impositiva, né? Que foi de todos os vereadores de Taquarituba, contribuíram para essa construção. Nós demos início a essa construção do espaço físico, mas ainda falta muita coisa. O dinheiro foi muito bom, ajudou em muito, mas uma hora o dinheiro acaba, né, Edson? O dinheiro acaba e a obra tem que continuar. Então a gente precisa ainda estruturar toda a parte interna, né, da estrutura, ver a necessidade de profissionais para trabalhar, né, com esse público. Tem muita coisa para ser feita ainda, né? A gente precisa de muito apoio ainda aí dos nossos queridos vereadores que contribuíram com a gente, da população, do comércio local. Graças a Deus hoje nós temos um apoio muito grande, né? Mas se Deus quiser, a PAI de Taquarituba vai conseguir, né? Chegou onde chegou, né? Com muita dificuldade, com muita luta, e se Deus quiser vai avançar mais ainda. Graças a Deus, gente. Se Deus quiser a gente vai conseguir sim. A gente não para de lutar, né? Aí 12:34, nós estamos conversando ao vivo aqui no Pop News com o nosso amigo Gabriel, que é da APAI de Taquarituba. Gabriel, a gente tem aí a Rosângela, temos a diretoria da APAI. Conta um pouquinho pra gente sobre as suas funções lá na APAI de Taquarituba, para que muita gente conhece você, é claro, mas quais são as funções suas lá na APAI de Taquarituba? Hoje eu sou mobilizador de recursos, né? Junto com o Adriano, a Camila e a Lisandra, nós fazemos a captação de recursos mesmo, né? Junto à pessoa física, junto ao comércio, elaboramos os eventos da APAI, tudo para arrecadação, né? De recursos para manutenção da entidade. Legal. Eu também sou professor de música, né? Na APAI de Taquarituba. Eu comecei a trabalhar na APAI com a música, né? E faz uns showzinhos por aí também. Também faço meus showzinhos no fim de semana aí, tem que... Taquarituba e região. Taquarituba e região. Beleza. O ritmo seu, né? Qual que é? Eu toco, meu ritmo é o pop rock, né? Pop rock, o classic rock, o reggae, MPB. Bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Juliano Arruda, passou aqui pela emissora, era de Itaporanga, radialista também, passou aqui para dar um alô para a gente. Olá, meu amigo Juliano Arruda, forte abraço para você, forte abraço também aí pro meu amigo Amadeu sempre participando com a gente aqui do nosso Pop News. Gabriel, vamos falar então do evento de amanhã.
A gente está vivendo então o Setembro Verde. Este é um mês de inclusão social. Quando a gente fala sobre inclusão social, o que significa realmente aí na prática? Então, na prática, setembro verde, né? O setembro é o mês de conscientização à inclusão da pessoa com deficiência, né? O porquê dessa conscientização? Que a gente precisa passar para o resto da população, né? Que a pessoa com deficiência, ela pode ser incluída em qualquer ambiente. Então, a inclusão, ela vai muito além, Edson, da adequação do espaço físico. Também ter um lugar acessível, mas também um atendimento humanizado, né? A pessoa com deficiência hoje ela está em todos os lugares. Ela está no comércio, né? Ela está na escola, está na igreja. Então é preciso que nós tratamos essas pessoas com respeito, que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Respeitar, a gente tem que respeitar todo e qualquer ser humano. Então, a pessoa com deficiência precisa ter acessibilidade a todos os lugares e também ter espaço aí no mercado de trabalho. Exatamente, ter espaço no mercado de trabalho. E quando a pessoa for até uma loja, até uma igreja, uma farmácia, que essa pessoa seja atendida como todas as outras pessoas são. Precisa ter espaço, né? Tratar com respeito a pessoa com deficiência. A gente precisa entender também um pouco de algumas características. Na semana passada nós tivemos uma palestra muito interessante lá na PAI junto ao Sebrae. Legal. Que foi sobre como atender o cliente com deficiência, uma palestra voltada pro comércio mesmo. Não é questão assim que a loja tem que, né, o comércio tem que ver a pessoa assim como, né, uma fonte de dinheiro, mas tem que ver essa pessoa aí realmente como um ser humano, né? Exatamente. É um ser humano que hoje está na economia, trabalha, né, tem todos os seus direitos, né? Faz tudo, né, Gabriel? Faz tudo. Exatamente, então a gente precisa ter cuidado com isso também. Então esse mês de setembro vem para isso, para essa conscientização mesmo, né? De que a gente tem que tratar com respeito, abrir as portas, ter espaço para todo mundo, né? E nessa questão aí de atendimento, já a gente vai falar sobre o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, mas nos espaços em que a pessoa com deficiência é recebida aqui em Taquarituba, na região, na área de abrangência da PAI de Taquarituba, a pessoa com deficiência está sendo bem respeitada, Gabriel? Sim, falo aqui de Taquarituba tem um carinho muito grande, eu vou repetir isso várias vezes, tá? O comércio de Taquarituba, os munícipes têm um carinho muito grande pela PAI, então isso também se transfere aos nossos usuários, né? São todos tratados com muito respeito, e mesmo assim a gente ainda faz esse reforço dessa conscientização mesmo, de incluir a pessoa com deficiência, porque toda e qualquer informação ainda é pouca. São coisas que precisam ser reforçadas a todo momento, então a gente se vê nessa necessidade, né? De sempre estar fazendo campanha, mas a adesão, pelo menos aqui no nosso município, é muito grande, né? Para benefício da pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência está tendo vaga no mercado de trabalho aqui em Taquarituba e na região? Olha, Edson, eu não vou saber te informar de números exatos, tá? Mas é um problema que é a nível nacional, na realidade, né? A gente sabe de uma pessoa ou outra que trabalha, né? Exatamente. Mas essa questão aí da inclusão no mercado de trabalho ainda é bem complexa. É bem complexo. Ainda hoje se tem, dependendo do número de funcionários, a empresa ela é obrigada a ter o PCD, né? A pessoa com deficiência na sua equipe. Não deveria ser obrigado, né? Não deveria ser obrigado. Deveria ser obrigado. E muitas vezes o empregador, ele quer ter a pessoa na sua equipe, mas que esteja uma deficiência mínima, como um problema de visão ou uma deficiência física que às vezes passa despercebida e tal, e não é bem assim, né? A gente não trabalha só com a pessoa que tem a deficiência física, também tem o deficiente intelectual. No caso do deficiente intelectual, ele pode trabalhar, Gabriel? Olha, se bem trabalhado, eu vou falar aqui da nossa PAI, né? Nós temos um projeto chamado Empreendedorismo, tá? Que trabalha com deficientes intelectuais. Então, se trabalha essa questão de fazer uma conta, a questão organizacional, de como vender, como fazer a cobrança. Então tem que ser muito bem trabalhado isso na pessoa para inserir ela no mercado de trabalho. E a deficiência intelectual tem vários níveis, é isso? Exatamente. Dependendo do nível, a pessoa
tem condições de trabalhar. Tem condições de trabalhar. Nós trabalhamos hoje na PAI para capacitar justamente essas pessoas, né? Para dar essa autonomia. Porque a família, ela dá total apoio, mas uma hora a família acaba indo embora, né, Edson? Sim, sim. E a pessoa às vezes acaba sozinha, então ela precisa ter essa independência de fazer uma compra, de organizar a sua vida, né, a sua casa. Então nós trabalhamos muito isso dentro da APAI, para dar essa independência mesmo para a pessoa, para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho e também leve a sua vida com mais independência. O Gabriel, graças a Deus a gente tem a APAI, né? Tem instituições como a APAI que dão apoio aí às pessoas com deficiência, às famílias, mas cuidar sim de um filho deficiente é muito mais trabalhoso do que se cuidar de um filho normal. Mas o pai, a mãe, né, de um deficiente com certeza cuida ali com muito carinho. A gente vê aí muitos pais, muitas mães, né, cuidando com muito carinho. A gente fica muito emocionado com relação a isso. Mas com relação a custos, um filho deficiente gera mais custos do que um filho que não tem deficiência, Gabriel? Olha, às vezes depende muito das situações, né, Edson? São coisas bem complexas. Eu vou dizer que sim. Por quê? Dependendo da deficiência, de como tem que ser tratado, né? Às vezes a pessoa precisa ir mais ao médico, precisa de uma cadeira de rodas, precisa tomar um remédio contínuo. Então isso gera gastos. Gera gastos. Então pode-se dizer que o custo é maior para a família. Então, né, quem tem empresa aí, né, um comércio, uma indústria, no caso, quem tem empresa pode abrir o coração, né, tem essa questão aí do deficiente que pode trabalhar, então ele pode ganhar um dinheirinho a mais aí para ajudar a própria família. Isso é bastante interessante. Isso é muito interessante, essa questão financeira, né, para quem tem o seu funcionário, o seu colaborador que tem dentro da sua família, né, a pessoa com deficiência, isso vai ajudar e muito. Uma coisa que nós fazemos na PAI também para dar esse apoio, nós não conseguimos dar o apoio financeiro de fato, né? A gente tenta sempre fazer uma ponte, fazer alguma campanha de arrecadação. Nós estamos lá para ajudar dentro das nossas possibilidades, né? A todo momento. E uma coisa muito legal que é realizada na PAI é um trabalho feito com os familiares, né? O trabalho social ali junto às famílias. Porque, Edson, a pessoa, o cuidador, a mãe, o pai, o familiar que cuida da pessoa com deficiência, ela tem que estar bem também. Porque ela tem que estar bem com ela para poder cuidar bem de outra pessoa. Isso é muito legal da PAI, que nós fazemos esse esforço. Tem alguns projetos apoiados, inclusive pelo Banco do Brasil, né? O projeto Rede Mulher, que já passou, né? Esse Rede Mulher foi junto ao município, tá? Sei. Aí temos o Permita-se, que está em execução agora, que é esse trabalho com a família mesmo. Dar autonomia e mostrar pro familiar, pro cuidador, pra mãe, pro pai, que ela também é capaz de estar bem. Na sua cabeça, né? Se vestir bem, se perfumar, vestir uma roupa legal, porque muitas vezes a pessoa ela deixa de cuidar de si para cuidar, né, do seu ente que necessita, e muitas vezes acaba no descuidado. Por quê? Porque a pessoa não tá bem também. Então a gente tenta mostrar isso, que a pessoa tem que estar bem consigo mesmo para poder cuidar de outra pessoa. A gente tem que sempre, né? Isso pra vida, né, Edson? A gente tem que estar bem, né? Pra poder fazer algo com excelência. 12:45, a gente já volta a conversar com o nosso amigo Gabriel da PAI de Taquarituba. Daqui a pouquinho vai falar pra gente especificamente sobre o evento de amanhã, onde vai ser realizado, horário, quem pode participar. Então daqui a pouquinho nós vamos voltar a nossa entrevista aqui com o nosso amigo Gabriel. Mas antes vamos com outras informações aqui para você que está acompanhando o nosso Pop News. Deixa eu ver aqui, nós temos mais informações com a nossa equipe de reportagem. Operação de combate à violência contra a mulher prende 9.000 pessoas. Quem tem pra gente informações sobre isso é a Daniela Longuinho. Vamos ouvir. Com aproximadamente um mês de duração, a Operação Chamar de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher levou à prisão cerca de 9.000 investigados, abertura de 35.000 inquéritos policiais e a participação de mais de 40.000 policiais em 4.300 municípios brasileiros.
O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que apresentou algumas medidas integradas para a redução da violência contra a mulher no país. Então, no âmbito do PRONASSE, nós doamos viaturas para a Delegacia da Mulher e para as patrulhas Maria da Penha, viaturas e equipamentos. O programa Bolsa Formação vai ter como foco, um dos focos, combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Nós estamos estruturando programas de apoio às mulheres vítimas de violência, que é uma linha do PRONASSE também. E nós, mais recentemente, nós dobramos o repasse do Fundo para Combate ao Feminicídio. Dino falou ainda sobre as mortes em ocorrências da Polícia Rodoviária Federal, que cresceram nos últimos anos, 40 em 2021 e 44 no ano passado. Este ano, o número de vítimas chegou a 8, como a menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada por um agente da PRF, que fez disparos de fuzil em direção ao carro em que sua família estava, no Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro. O fato se deu no dia 7 de setembro. Heloísa ficou internada por 8 dias, mas não resistiu ao disparo, que a atingiu na cabeça e no pescoço, e ela faleceu nesse sábado. Dino comentou sobre 2 PADs, processos administrativos disciplinares, abertos para investigar a morte de Heloísa e a presença de policiais no hospital onde a menina esteve internada. A Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro, a princípio, informa que eles não sabem se foram 28, mas que várias equipes foram, porque foi uma equipe da própria Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, foi outra equipe para fazer a perícia do veículo, que lá estava, veículo em que houve o cometimento do crime, e a finalidade do PAD é distinguir policiais que foram lá porque deveriam ir e policiais que foram lá para finalidades estranhas aos objetivos da corporação. Nesta segunda-feira, a Justiça Federal negou a prisão dos 3 agentes da PRF envolvidos na morte de Heloísa. A primeira vara criminal federal determinou que os agentes usem tornozeleiras eletrônicas e sejam afastados de suas funções policiais. Eles também não podem se aproximar dos familiares de Heloísa. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 12:48, forte abraço também para o meu amigo Val Bergamo, tá sempre acompanhando a gente. Val Bergamo, Joeli e Mônica, excelente tarde para todos vocês. Forte abraço aí para você que sempre acompanha a gente nos municípios vizinhos também, Coronel Macedo, Itaporanga, Itaí, Itejupá, Riversul, Barão de Antonina, Paranapanema, enfim, toda a região acompanhando aqui o nosso Pop News. Forte abraço aí para vocês. Meu amigo Val Bergamo tá dizendo o seguinte aqui: boa tarde, Edson, uma ótima e abençoada tarde para vocês também, meu amigo Val Bergamo. Ele disse que tá quente ainda, muito quente, meu amigo Val Bergamo. Ontem deu uma pancada de chuva, né? Caiu uma aguinha, caiu por lá, ele tá dizendo, mas precisávamos de mais chuva, com certeza. Ainda tá bastante quente, bastante seco. Forte abraço para você, meu amigo Val Bergamo. Esportes. Vai 12:49, vamos com as informações esportivas para você que está com a gente. Quem está com a gente agora é o Bruno Mendes. Bruno Mendes traz informações aí sobre os resultados dos jogos e próximas partidas de futebol. Vamos ouvir. E vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta terça-feira, continuação da 24ª rodada, o Bragantino foi até Belo Horizonte e venceu o América Mineiro por 2-0. Com isso, o Bragantino subiu para a 3ª colocação na tabela do Brasileiro, agora com 42 pontos. Já o América Mineiro continua na zona de rebaixamento, amargando a penúltima colocação com apenas 17 pontos ganhos. Lembrando que o Botafogo é o líder com 51, em segundo o Palmeiras 44, o Bragantino chega ao 42, o
o Grêmio tem 40, Flamengo tem 39, o Fluminense fecha o G6 com 38 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, tem Santos, Vasco da Gama, América Mineiro e Curitiba. A Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo nesta terça-feira, o Sampaio Corrêa venceu o Vila Nova por 2-1 e vai tentando aí se livrar da zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Liga dos Campeões, os principais jogos desta terça-feira, o Milan empatou com o Newcastle em 0-0, o Feyenoord venceu o Celtic 2-0, a Lazio empatou com o Atlético de Madrid 1-1, o Manchester City venceu o Estrela Vermelha por 3-1, o Paris Saint-Germain venceu o Borussia Dortmund 2-0 e o Shakhtar Donetsk perdeu em casa para o Porto por 3-1. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, 7 da noite. Tem Goiás e Flamengo, 9:30 da noite, São Paulo e Fortaleza. Também às 9:30 da noite, jogo que a Rádio Nacional transmite, Fluminense e Cruzeiro. Pela Liga dos Campeões da Europa, alguns destaques dos jogos desta quarta: teremos Real Madrid e União Berlim, Arsenal e PSV, Bayern de Munique e Manchester United, Benfica e Salzburg, Braga e Napoli, Real Sociedade e Inter de Milão. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Aí, 12:52, a gente volta a conversar aqui com o nosso amigo Gabriel da Pai. Nós vamos conversar com ele sobre o evento de amanhã, Setembro Verde, Inclusão Social. Gabriel, esse evento vai ser realizado onde e em que horário? O evento vai ser realizado no Parque Lourenço Custódio, a partir das 13 horas, a 1h da tarde, né? E em parceria com o Centro de Convivência do Idoso aqui do município também. Vai ser um evento bem legal, tá, Edson? Fica o convite aí para toda a população para ir lá participar com a gente. A gente vai ter a apresentação do nosso professor de jiu-jitsu, né? A gente tem o professor de artes marciais lá na PAI, então vai levar a equipe para fazer uma apresentação. O cantor G. Benato aqui do município, inclusive um abraço, G, Aline, Deus abençoe vocês. E vai lá também para fazer um show pra gente, né? Para quem for lá participar, vai curtir também o show do G. Benato. O Paulinho de Coronel Macedo vai lá também para tocar uma viola lá com a gente. O nosso professor de educação física, o Rodrigo, vai passar umas atividades, né? Uns exercícios físicos lá pro pessoal que estiver participando também, o pessoal do CCI. Então vai ser um evento bem legal. A gente pretende que toda a população mesmo que consiga, né, participar, vá lá com a gente para saber um pouco do trabalho da APAI e ter esse momento de inclusão mesmo, né? Esse momento de participar junto, de estar junto e incluir e aceitar de fato que a pessoa com deficiência tá em todos os lugares e a gente luta para isso. Bacana, então a gente vai ter essas apresentações musicais aí, né? Vamos ter também, né, outras apresentações, com certeza vai ser bastante legal. Começa por volta da 1, vai até que horas mais ou menos, Gabriel? Vai até às 4:30, 5 horas, né? Tem bastante atividades lá. Tem bastante atividade, o pessoal ir lá e curtir com a gente, vai estar bem legal, viu, Edson? Ô, Gabriel, mas esse trabalho de conscientização de vocês não acontece só amanhã, né? Já vem ocorrendo esse mês todo aí, com certeza o ano todo. A gente trabalha o ano todo. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a nossa programação do mês, pode ser? Pode ser, fica à vontade. Vou passar aqui pro pessoal. Nesse mês de setembro, nós começamos no dia 7, no feriado, né? Uma apresentação com o pessoal de jiu-jitsu mesmo, na escola municipal Flávia, lá do Parque São Roque, Santa Rita, não vou me lembrar agora. Do dia 11 a 14, tivemos oficinas, né, com as famílias sobre o tema, né, Setembro Verde nos CRAS do município. Então, as nossas assistentes sociais, a Juliana e a Lisandra, passaram pelos CRAS, né, fazendo ações com as famílias, né, daqueles bairros, falando sobre essa conscientização do Setembro Verde mesmo. No dia 14, nós tivemos o podcast da inclusão, junto à rádio municipal aqui, a Pontual, né? E no período noturno, uma palestra em parceria com o Sebrae e o Rotary sobre como tratar a pessoa com deficiência. Foi uma palestra bem legal, voltada para o comércio. Também tivemos a fala das nossas psicólogas lá da PAI, tratando um pouco sobre as deficiências ocultas, né? E o cordão de girassol, que hoje é lei, né? Respeitar o uso do cordão de girassol. Então as meninas trataram um pouco sobre esse tema, sobre o capacitismo também, sobre coisas que a gente fala às vezes e acha que tá tudo bem, mas acaba ofendendo,
uma frase simples como o João sem braço, né? Parece alguma coisa assim muito simples, a pessoa fala até, tem gente que fala pensando, né, Gabriel, na verdade, sim, mas tem gente que fala no automático, né? Então foi bem legal a palestra que as meninas fizeram o pessoal colocar um pouco a mão na consciência e pensar um pouco mais sobre algumas frases feitas que a gente fala e acaba ofendendo um grupo específico, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E não é só mimimi, né, Gabriel? Não esse negócio mimimi. É bastante complexo, é bastante complicado, né? Sim, quando a gente fala de respeito, a gente tem que respeitar de fato. Exatamente. Respeitar diferente tipo de raça, pessoa com deficiência, pessoa idosa, o respeito ele tem que ser de forma geral. Você falou sobre o girassol aí, desculpa interrompê-lo, fala um pouquinho pra gente aí o significado disso aí, porque tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. O cordão de girassol hoje é lei, tá? O uso e o respeito do uso do cordão de girassol, ele identifica a pessoa que tem deficiência oculta. Muitas vezes você olha para uma pessoa que tem o TEA, por exemplo, e não consegue identificar à primeira vista que essa pessoa tem uma deficiência, assim como tantas outras deficiências, né? Então o uso do cordão é para isso, para conscientizar que a pessoa veja e respeite que aquela pessoa pode ter algum tipo de deficiência que não é evidente, mas a pessoa possui um tipo de deficiência. Às vezes você olha a pessoa e fala, puta, mas por que aquela pessoa tá passando na fila preferencial, né? Mas ela tá usando o cordão de girassol, então ela tem algum tipo de deficiência que dá a ela a possibilidade de usar uma vaga preferencial, entrar numa fila preferencial. A pessoa tem esse direito aí. Tem esse direito, né? Por mais que a gente bata o olho e não veja, mas a pessoa pode ter algum tipo de deficiência que dá a ela o direito do uso desse cordão. Bacana, né? Isso. Aí continuando então a nossa programação, no dia 14 teve essa palestra que eu acabei de falar para vocês, né? Aí no dia 19, ontem, foi aniversário da APAI, fizemos 45 anos, então comemoramos lá na APAI os 45 anos com uma missa, foi muito lindo, tá? Parabéns à APAI, tá jovem, 45 anos. 45 anos, tá jovem. Que venham mais outros 45 e muito mais por aí. Que venham muitos outros anos, né? Também tivemos ontem, né, no período das 18 horas, um diálogo com professores e funcionários da rede municipal e particular lá na Escola Julieta, né? Uma equipe da PAI foi para falar sobre diagnósticos, sobre tratamentos em sala de aula, né, da pessoa com deficiência. Hoje é dia 20, né? Hoje é 20. Uma das programações, a vinda até a rádio, né? Que é a Pop FM, a convite do Edson para falar sobre o Setembro Verde. E também teremos uma ação intergeracional entre a PAI, o Centro de Convivência do Idoso, né? E o Lar São Vicente, que vai ser e também vai ser no SCFV, né? Para pessoas de 6 a 15 anos do projeto Criança Esperança. Também é uma ação internacional muito legal, né? De inclusão. E amanhã é o dia D, que a gente já falou aqui sobre o dia D, né? A partir de 1h. A partir das 13 horas. O pessoal que fica o convite, que reforça o convite para todo mundo que quiser ir lá participar com a gente, vai ser muito legal, vai ter música, dança, apresentações de artes marciais, exercício físico, vai ser bem legal. Participa com a gente lá, tá? E no dia 22 a gente vai ter o pedágio da inclusão e conscientização do trânsito, tá? Ali no semáforo da nossa Praça São Roque, que vai passar ali no semáforo a partir das 13 horas, vai parar que vai ter uma ação de inclusão nas paradas do semáforo, vai ser bem legal também. No dia 25/9, a partir das 13 horas também, nós recebemos o convite da igreja, né? Congregação Cristã do Brasil. O pessoal convidou a gente para ir lá, para fazer um momento de oração com eles, né? Temos também muitos usuários da PAI que fazem parte da congregação e também é uma igreja que sempre fez parte da história da PAI, sempre tá dando apoio pra gente. Independentemente da religião, quem apoiar o deficiente físico aí é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, então vai ter uma ação lá, o convite do pessoal da congregação, vai ser bem legal. No dia 26 a gente vai ter um diálogo com professores e funcionários da rede municipal e particular também, mas vai ser na escola Aura Lamarca. Tivemos na escola Julieta ontem, né? E no dia 26 vai ser na escola Aura Lamarca esse bate-papo com as escolas também,
né? Falando diagnósticos e também sobre como agir em determinadas situações em sala de aula. Isso foi bem legal. E para fechar o mês, né, o Setembro Verde, nós vamos ter o nosso jantar italiano, a primeira noite italiana da PAI de Taquarituba. A gente vai realizar um evento, né? Lá na PAI, fica o convite para todo mundo para participar lá com a gente. Vai ser uma noite italiana muito gostosa, com muita comida boa. Muita massa. Bacana. Muita música boa, com Bentão e Banda, vai lá para animar a noite com a gente. E também arrecadar fundos para nossa instituição, né? E a música vai ser música italiana. A gente vai ter também a música italiana e vai ter depois do jantar uma releitura de músicas animadas que fizeram parte da vida, né, de todo mundo aí no Brasil, com o Bentão agitando a noite com o pessoal lá. Legal. Uma excelente tarde para minha amiga Cláudia. Cláudia sempre acompanhando aqui o programa. A Cláudia tá dando boa tarde pra gente aqui, Gabriel. Boa tarde, Cláudia. Tá acompanhando aqui o programa e ela tá perguntando aqui sobre o cordão do girassol. Como que ela consegue? Tem que comprar? Se tiver que comprar, onde é que ela compra? O cordão de girassol a gente já tá fazendo a busca, né? Para ter lá na PAI, pra gente poder distribuir também para os nossos usuários. Mas ele fica a encargo dos municípios, tá? Essa aquisição do cordão de girassol. Então a gente já tá pleiteando junto à prefeitura para conseguir os cordões, para que a gente consiga distribuir, ver a melhor forma, né, de avaliar os casos e fazer a distribuição do cordão. Então, logo, não vou passar um prazo aqui que eu não sei de fato, né? Mas logo menos aí nós já vamos ter os cordões. Mas se a pessoa quiser comprar pela internet, tem onde achar pela internet, Gabriel? E a pessoa pode comprar? É confiável se puder? Então, eu acredito que não. Acredito que seja melhor mesmo essa espera pelo município mesmo. Entendi. Porque a gente consegue aí fazer esse diagnóstico, essa avaliação. Porque se ficar fácil de comprar, vai ter muita gente comprando cordão sem necessidade, né, Edson? Então, o negócio fica muito simples, né? Sim, fica muito, aí acaba que virando bagunça, por assim dizer, né? Então a gente espera esse respaldo aí junto do município, do governo, né? Para que seja feita essa distribuição. Legal. 1h mais 2 minutos, meu amigo Gabriel da PAI, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Você, toda a equipe da PAI, são sempre bem-vindos aqui à Pop FM, em nome do GE, da direção, né? A gente agradece aí vocês pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, a gente agradece o espaço cedido aqui para a PAI e deixa o convite aqui para o pessoal que deseja conhecer o trabalho da PAI, deseja conhecer a PAI, não se acanhe, pode ir até a instituição, visite as nossas redes sociais, né? Através do Instagram, @PAI de Taquarituba, ou o nosso site oficial, apaidetaquarituba.com.br. Nos faça uma visita, né? Venha conhecer mais um pouco sobre o trabalho da PAI. Se deseja contribuir com a PAI, entre em contato com a gente, tá? Toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí 1h mais 3 minutos, estamos fechando por aqui mais uma edição do nosso Pop News nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, aniversário de Itapeva. Itapeva completa 254 anos. Mais uma vez, parabéns a Itapeva. São os nossos parabéns de toda a equipe aqui de Taquarituba, da Pop FM de Itapeva, do GE e família, de toda a família Pop FM. Forte abraço aí para todos os amigos e amigas itapevenses. Parabéns, Itapeva, 254 anos. E a gente volta, se Deus quiser, amanhã com mais informações para você aqui no Pop News. Forte abraço, até a próxima.